Meninas, meninos, saudações! Vamos dar continuidade com os nossos estudos agora com América Latina, destaques da América Latina. Primeiro vamos localizar a América Latina, localizar o continente americano e as suas duas formas básicas de divisão. Aqui nós encontramos no canto superior direito um mapa menor, com a forma tradicional de divisão do continente americano por terras emersas. Conjunto de terras emersas setentrional ou América do Norte. Conjunto de terras emersas meridional ou América do Sul. E uma área de ligação, tanto continental istmica quanto insular entre as duas regiões, América Central. Portanto, Américas Central do Norte e do Sul, a partir de grandes conjuntos de terras emersas. Temos uma outra forma de divisão do continente americano de base histórica, de base no desenvolvimento socioeconômico das diferentes sociedades. Encontraríamos então uma América anglo-saxônica e uma América latina, que vai ser agora o nosso objeto de estudos, tá legal? E cuidado, vejam, o México é parte da América Latina. Ele é o país mais ao sul da América do Norte, tudo bem? E o que nós temos como alguns aspectos comuns desta América Latina? São todos países subdesenvolvidos, em maior ou menor grau, com influência americana muito forte sobre a região, principalmente ao longo do século XIX, com o avanço da doutrina Monroe, com um desdobramento dessa doutrina Monroe, corolário Roosevelt, da doutrina do Big Stick no início do século XX, e ainda durante o período da Guerra Fria, apesar de a América Latina ter buscado maior autonomia no cenário político internacional mundial na década de 2000, início dos anos 2010, com o governo brasileiro, com o governo argentino, com o governo venezuelano, mas na segunda metade, agora final da década de 2010, voltou a haver muito forte influência americana sobre a América Latina e, nesse caso, especialmente sobre o maior país em termos de extensão territorial, população, atividade econômica, que é o Brasil. Vejamos então alguns países da América Latina, começando com Cuba. Aqui eu coloquei para vocês no mapa o destaque da localização de Cuba na América Central Istmica, nas chamadas Grandes Antilhas. Pequenas Antilhas, ilhas de menores dimensões, Grandes Antilhas, ilhas de maiores dimensões, todas elas de formação vulcânica e de formação coralígea, aqui mais ao norte, as Bahamas. Todas elas, então, na América Central insular. Insular, não é istmica. Istmica é aqui, ó. Istmo é a área continental. Aqui é a América Central insular, tudo bem? Século XIX, domínio espanhol. Na entrada do século XX, Cuba se torna um país independente, mas apenas troca o domínio prático da Espanha, potência colonial sobre a ilha de Cuba, passa a haver um domínio dos Estados Unidos, evidenciado na Emenda Platt e na base militar de Guantánamo, uma base militar americana em território cubano, país independente, e ainda com a gestão da política externa cubana pelos Estados Unidos através da Emenda Platt. Isto mostra exploração econômica, política, domínio político dos Estados Unidos sobre o território cubano, que é utilizado, como toda a América Central neste período, como uma espécie de área privilegiada de investimento de superexploração do território pelo agronegócio americano, explorando as condições territoriais, explorando a força de trabalho nesses países que ganham o pejorativo apelido de repúblicas ou republiquetas das bananas. Então as condições econômicas sociais são das mais precárias, com governos locais nos países centro-americanos autoritários vinculados às necessidades externas americanas e submetendo à força as suas populações. São áreas de são países com alta instabilidade política até a atualidade, e isto ajuda a explicar, na década de 1950, o processo revolucionário em Cuba, que vai levar à tomada do poder pela família Castro em 1959. Antes de avançarmos, um detalhe histórico relativamente importante. A Revolução Castrista em 1959 não era comunista. A Revolução em 1959 tinha um caráter nacionalista, social e anti-americano. Social, de melhoria das condições de vida da população cubana. Isto envolvia, entre outros, avanço do Estado no controle da atividade econômica, especialmente no campo. O campo era dominado até então por empresas americanas que passariam a sofrer com o processo de reforma agrária em Cuba, havendo, portanto, afronta aos interesses americanos no território cubano.
das 3 características mais importantes do processo revolucionário, ela ser uma revolução social. Para ela ser social, ela precisa ter um viés nacionalista na economia. Para ela ter este viés nacionalista na economia, ela precisa ser anti-americana. Será que em contexto de corolário Roosevelt, desde o início do século XX, né, a durabilidade para um processo político anti-americano na América Central? Não. E daí a tendência de alinhamento de Cuba à União Soviética na década de 1960, inclusive com os 2 episódios que vocês estudam na história, que é a crise dos mísseis de Cuba e o embargo que os Estados Unidos passam a impor contra Cuba a partir do início dos anos 60, dificultando enormemente o trânsito econômico comercial de Cuba com, à época, o bloco capitalista, o que não importava muito na medida em que havia esse alinhamento, passou a haver este alinhamento de Cuba com a União Soviética. A União Soviética passa a ser, então, o país de fato controlador, né, sobre o desenrolar dos acontecimentos em Cuba, com investimentos soviéticos que aumentam o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano da ilha, criando um grave diferencial, um evidente diferencial. As condições socioeconômicas em Cuba, ao final dos anos 1970, início dos anos 1980, eram indicadores socioeconômicos semelhantes aos países, à época, ditos de primeiro mundo, no que diz respeito à alfabetização, no que diz respeito à mortalidade infantil, no que diz respeito a outros indicadores, socioeconômicos. Não era uma bondade soviética. A União Soviética tinha interesse de difusão do socialismo através de Cuba. Há, portanto, interesses constituídos, tá certo? Entretanto, esses indicadores socioeconômicos cubanos eram evidentemente dependentes dos investimentos soviéticos, eles não eram autônomos à própria ilha, e é aí que aparece um problema. Nos anos 1980, a União Soviética entra em crise, nos anos 1990 ela deixa de existir, sobra então o embargo americano, que nos anos 60, 70 não tinha grande impacto, tendo em vista Cuba comercializar com a União Soviética e com o bloco socialista. Mas com o mundo capitalista nos anos 1990, o embargo pesa significativamente para a frágil economia cubana, que entra no chamado período especial. O período especial era previsto pela Constituição cubana dos anos 1970 como um período de grave ameaça externa e guerra. Cuba não está em guerra, mas a ideia que vai ser introduzida é que trata-se de uma situação tão excepcional que a sociedade cubana, como estava constituída até então, vai ver uma ameaça, como se ela estivesse em um conflito armado. E como Cuba vai reagir a isto? Vai reagir relativamente bem, tendo em vista as dificuldades impostas. Durante o período especial, é rearticulada a condição de Cuba no que diz respeito ao cenário internacional mundial de diferentes formas. Por exemplo, durante o período de domínio soviético, Cuba mantinha tropas, segundo as necessidades soviéticas, em vários países do mundo. Era o caso especialmente de Angola. Em Angola, o governo comunista da MPLA estava sob ameaça da guerrilha capitalista da UNITA. A União Soviética tinha interesse de manter o governo alinhado com Moscou e pressionou Cuba a mandar tropas para Angola. Agora, o que essas tropas geram de positivo para Cuba nos anos 1990? Não tem mais a União Soviética para financiar essas tropas. Essas tropas são caras para serem mantidas lá. Isto prejudica a imagem cubana no mundo. Soldados matam. Cuba manda essas tropas de volta. E passa a mandar para o mundo uma coisa que se desenvolveu ao longo do período de domínio soviético. Condições de educação, inclusive superior, e formação médica de excelente qualidade. Ao invés de Cuba mandar soldados que matam para outros países, mandar médicos que curam e salvam vidas. Então a imagem cubana fica melhorada. E ainda, Cuba consegue recursos financeiros mediante esses convênios médicos, porque os países podem contratar Cuba diretamente ou indiretamente através de instituições multilaterais para o fornecimento desses médicos. De modo que, então, a imagem cubana é melhorada e, através desses serviços médicos, há aporte financeiro para Cuba. E não apenas. Cuba é uma ilha
na América Central. Então tem praias, clima tropical, então é excelente para o turismo. Então mobilização do turismo internacional mundial para fornecimento de recursos para a economia cubana, formas de adequação então na economia e na política internacional, inclusive na política doméstica. Nos anos 2010 é eleito o novo presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, que põe fim ao período de presidência do clã Castro. Primeiro do longo período da presidência de Fidel Castro e depois na sequência do seu irmão Raul Castro, sem qualquer ruptura. Então, Díaz-Canel é aliado da família Castro, mas não temos mais ninguém da família Castro na presidência cubana. E também nos anos 2010 vai ser aprovada a nova Constituição cubana, que afirma o país ser socialista, mas retira o ideal, o objetivo comunista do texto constitucional que estava presente na Constituição da década de 1970, e ainda com outras medidas, proteção à propriedade privada, o que já era previsto em lei a partir do período especial, mas a nova Constituição é previsto no texto constitucional, o que dá maior segurança para o investidor doméstico e externo. Mas, apesar disso, vejam vocês, economia de mercado, sim, prevista pela Constituição, complementar ao dirigismo estatal, reafirmando o ideal socialista da sociedade cubana. É criada a figura do primeiro-ministro, que, assim como o presidente, são eleitos não diretamente pela população, mas pela Assembleia Nacional, pelo Congresso venezuelano, e a afirmação da universalização dos direitos contra qualquer discriminação, o que aparece no artigo 42 da Constituição cubana. Vejamos, todas as pessoas são iguais perante a lei, recebem a mesma proteção e trato das autoridades e gozam dos mesmos direitos, liberdades e oportunidades, sem discriminação alguma, sem discriminação por razão de sexo, gênero, orientação sexual, identidade de gênero, entre outras. Mas, apesar desse artigo 42 da Constituição cubana, surgiu a polêmica em relação aos homossexuais e desde a legislação, desde a Constituição cubana, a polêmica em relação ao casamento de pessoas com o mesmo sexo. E por que esta polêmica? Vejam o artigo 82. Na leitura do artigo 82, não é previsto o casamento de pessoas com o mesmo sexo. É prevista, é regulamentada a ideia de casamento, mas não em relação a pessoas do mesmo sexo. Porém, vejam vocês, não existe qualquer afirmação de gênero no que diz respeito à ideia de casamento. Diga-se de passagem, então, é um texto constitucional, eu diria, mais avantajado, mais progressista do que o da nossa Constituição de 1988. Artigo 226 da nossa Constituição de 1988, a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. O parágrafo 3º do artigo 226 diz: para efeito de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e mulher, entre o homem e a mulher, como entidade familiar, devendo a lei facilitar, etc, etc. Então vejam, no texto da Constituição brasileira aparece que a união civil estável é entre um homem e uma mulher. Isso não está dado no texto cubano, no texto da Constituição cubana, e ainda temos o artigo 42 que fala sobre a proibição da discriminação de gênero, de sexo, de orientação sexual, de identidade de gênero. Mas por que havia uma tão grande expectativa, então, do texto constitucional cubano? Ora, talvez isso tenha sido gerado por esta moça, pela ação desta moça, Mariela Castro, que é ativista LGBT. O sobrenome dela não nos é estranho, não é? Esse sobrenome dela é por quê? Porque ela é da família Castro. Ela é filha do ex-presidente Raul Castro. Ela é sobrinha do ex-presidente Fidel Castro, é defensora derrotada da explicitação do matrimônio entre pessoas do mesmo sexo na Constituição. Ela é da família Castro, ela tinha a intenção de colocar no texto constitucional esta previsão, mas ela foi derrotada. Então é dito, e não sem razão, que a família Castro manteve uma ditadura em Cuba da década de 1960 até a década de 2010, e por que não até hoje?
mas há coisas que são talvez mais fortes do que a ditadura Castro. Segundo a revista Carta Capital, as igrejas evangélicas em rápido crescimento em Cuba protestaram contra a mudança proposta e lançaram uma campanha com o lema "Sou a favor do plano original de Deus". O governo cubano se viu pressionado por uma pouco habituada rejeição pública e, apesar da demanda da filha do presidente Raul Castro, do então presidente Raul Castro. Então não houve previsão no texto constitucional de casamento de pessoas do mesmo sexo, porém a Constituição protege as pessoas homossexuais e de todas as outras variantes, segundo o artigo anterior. Tranquilinhos? Relação com os Estados Unidos. Em governo Obama, há uma tendência de flexibilização da relação com Cuba. Relações diplomáticas com Cuba com trocas de embaixadas. Aumento do repasse de cubanos dos Estados Unidos. Cubanos que fugiram e moram hoje nos Estados Unidos, que podem mandar recursos financeiros legalmente para os seus familiares na ilha de Cuba, e esses valores foram aumentados. Além do incremento de atividade turística, inclusive com rotas marítimas, com ponte aérea entre os dois países. Eram formas simbólicas de tendência de aproximação entre os Estados Unidos e Cuba. E por que não eliminar o embargo? Ora, o embargo não é uma atribuição presidencial, é uma atribuição do poder legislativo dos Estados Unidos. O embargo foi aprovado no Congresso americano, o presidente não tem poder para derrubar o embargo, mas essas medidas em governo Obama eram um caminhar para a flexibilização total das relações entre Cuba e Estados Unidos, o que é muito bem-vindo para a própria lógica de democracia em Cuba. Porque a pressão dos Estados Unidos é sempre utilizada em Cuba para reforçar um governo autoritário que usa o inimigo externo como instrumento de desculpa de manutenção do poder. Não havendo este elemento externo, então a ditadura então castrista perde força. Entretanto, o Obama não conseguiu eleger a sua sucessora Hillary Clinton. Foi eleito Donald Trump, que aumentou as restrições para viagens para Cuba e restringiu empresas americanas de atuarem na economia cubana, voltando a uma relação de tensão que, como eu disse, só alimenta o autoritarismo na estrutura política de Cuba. Tudo bem? Avançando para o Haiti, este país, né, e que é o mais pobre do continente americano, pobreza e instabilidade política acrescida por desastres naturais, terremotos e furacões que frequentemente assolam esta região, que frequentemente assolam este país. No início dos anos 2000, em um grave problema de instabilidade política, o então presidente Jean-Bertrand Aristide foi derrubado do poder e o país mergulhou em guerra civil, o que deu margem para, em 2004, a ONU aprovar, através do seu Conselho de Segurança, uma missão de paz liderada pelo Brasil. Alguns aspectos dessa missão de paz. Por que o Brasil? Anos 2000, projeção mundial do Brasil e projeção militar doméstica. Então nós tínhamos um Brasil, à época, bem diferente do Brasil de hoje. Um Brasil que tinha forte respeito internacional, um país que se projetava internacionalmente dentro de uma lógica de soft power, de valores universais, nesse caso, por exemplo, de busca de estabilização de uma sociedade em guerra civil, tá certo? Entretanto, a missão de paz, vejam, aprovada em 2004, ficou muito tempo. E depois de um longo período de tempo de militares atuando em outro país, passa a impressão à sociedade de um processo de ocupação de forças externas, uma pressão cada vez maior da sociedade haitiana, o que levou ao fim da missão de paz em 2017. O país era mais estável do que em 2004, mas ele ainda tem os mesmos problemas que se desdobraram no conflito civil a partir de 2003 e 2004. Tendo em vista o Brasil ser a liderança da MINUSTAH, da missão que durou até 2017, e segundo as informações da nossa apostila, o Brasil se tornou o principal destino dos refugiados haitianos. Vejam que no período
no período de 2010 a 2016, nós temos mais de 67 mil haitianos migrando para o território brasileiro, quando alguns jornalistas disseram não era gente demais. Afinal de contas, nós temos problemas de emprego, renda no Brasil, e para receber essas quantidades de haitianos, quase 70 mil haitianos, mais de 67 mil haitianos, bom, vejamos, num comparativo, todos esses migrantes haitianos caberiam fácil no Maracanã. Se apertasse um pouquinho, cabia no Cícero Pompeu de Toledo. Então eu acho que dava para receber mais gente. Trata-se de uma forma simbólica de se colocar no cenário internacional. Então, como o Brasil está se colocando recebendo os haitianos dentro de uma lógica desumana, dentro do descaso do sofrimento alheio? Não, pelo contrário, reconhecendo o sofrimento alheio dessas populações, contribuindo na missão de paz e ainda mais no acolhimento dessas populações haitianas. Então, sim, era muito bem-vindo, com um custo econômico baixo, nós podíamos nos projetar no cenário internacional, reforçando a forma de ação da política externa brasileira no chamado soft power. Conflitos na Colômbia. E segundo o texto da nossa apostila, vejam vocês, a conflituosa situação interna da Colômbia decorre principalmente da histórica fragilidade do poder do governo central sobre o país, das precárias condições de vida de grande parte de sua população rural e da rentabilidade gerada pela produção de cocaína. Segundo muitos analistas, essa atividade tem tamanha força econômica que chega a constituir uma das bases de uma extensa rede de ilegalidade no país. Perfeito, perfeito. Agora, muita atenção. O braço armado desta rede inclui grupos guerrilheiros, como as Forças Revolucionárias da Colômbia, as FARC, e o Exército de Libertação Nacional, ELN, além de uma série de forças paramilitares que atuam em nome do combate à guerrilha. Aí é uma simplificação tosca, é uma simplificação que não resolve o entendimento mais adequado dos problemas da Colômbia. Então vejamos. Colômbia no século XX. Desde o início do século XX, nós temos dois partidos mais importantes, que são o Partido Conservador e o Partido Liberal, ligados aos latifundiários, aos empresários e ao Estado oligárquico burguês. Os latifundiários muito mais fortemente ligados ao Partido Conservador, o crescente empresariado colombiano ao Partido Liberal. E, muito importante, eu já vou retomar isso com vocês, como esses dois partidos se enfrentavam apenas no campo da política, no lobby político, na pressão política? Não. Eles se enfrentavam através de grupos milicianos, de grupos armados que eliminavam fisicamente as lideranças um do outro partido, tudo bem? E o que eu não estou colocando nessa primeira parte, que é muito importante? Bem, aí nós encontramos os latifundiários, aí nós encontramos o empresariado, mas cadê a população colombiana, em especial as massas de populações camponesas da metade do século XX? Campesinato, em uma situação de pobreza, com perda de terras mediante a expansão da grande propriedade, frequentemente especulativa, sem produção, sem produtividade. Só que na segunda metade do século XX, populações que estão em países capitalistas e submetidos a condições de marginalização política e pobreza, miséria, têm uma alternativa política ideológica, o socialismo, de onde surge uns grupos armados de inspiração marxista, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, o Exército de Libertação Nacional, sob inspiração castrista. Esses grupos são dos anos 1960, já tinha havido a Revolução Cubana em 1959 e Cuba já tinha aderido ao socialismo no início dos anos 1960. E, portanto, qual é a demanda desses grupos? A tomada do poder pela via armada e a instauração do socialismo na Colômbia, com vistas à reforma agrária, às melhores condições de vida do campesinato. Então, notem bem, são grupos que têm uma orientação política. Não são braço armado de traficante. Eles têm uma orientação político-ideológica, eles têm um projeto de sociedade, tudo bem? Além desses dois grupos, vamos dizer assim, temos ainda, principalmente a partir dos anos 1980, o narcotráfico. Um país pobre,
um país de baixo grau de institucionalização, de marginalização das suas populações, que suscita atividades criminosas que se organizaram mais fortemente nos anos 1980 nos grandes cartéis da droga, cartéis de Cali e de Medellín, produção de coca, refino em cocaína para tráfico internacional de drogas. Além desses 3 grupos que eu estou caracterizando para vocês, temos ainda um último grupo da maior importância na Colômbia: paramilitares. Uma coisa muito importante antes de avançar: paramilitares. Apesar desse fragmento, militares, eles não são das Forças Armadas. Eles são paramilitares, eles são milicianos, eles são criminosos atuando à margem, fora da lei na Colômbia, como grupos armados. Eles são mercenários colombianos. Agora, de onde vêm esses paramilitares, esses mercenários colombianos? Eles são as velhas milícias que eu tinha colocado aqui no primeiro quadro para vocês. Essas milícias crescem, essas milícias se autonomizam na prestação de serviços violentos na sociedade colombiana ao longo do século XX, compondo, no final do século XX, esses grandes grupos criminosos paramilitares. Quem vai se servir destes grupos paramilitares? Ora, as populações de onde, os grupos de onde eles vieram, tá legal? Que são os latifundiários, prestação de serviços para a oligarquia, e pagando bem, que mal tem para um mercenário, não é? O narcotráfico também. Então vejam, tanto guerrilha quanto paramilitares, eles não são braços armados do tráfico de drogas. A prestação de serviços ao tráfico de drogas pelos paramilitares, assim como a prestação de serviços para a oligarquia rural, enquanto as Farc, por exemplo, são um grupo de guerrilha para a tomada de poder e instauração do socialismo, e que não deixam de ter associação com o tráfico. Que associação é esta? Até os anos 1980, as Farc controlavam 1/3 do território colombiano. E as Farc então passaram a ter no tráfico de drogas um recurso financeiro para si. De que maneira? Na Colômbia, obviamente, é proibido o plantio de coca para refino em cocaína. O plantio de coca não é proibido, mas para refino em cocaína é proibido. Menos no 1/3 do território que era controlado pelas Farc. As Farc, como um Estado de fato, autorizavam este plantio, por vezes até estimulavam este plantio, com vistas a tributar o traficante para ter com isto recurso financeiro. Então veja, não é braço armado do tráfico, tá certo? É mais complexo do que isso, mas para um entendimento adequado. Esse entendimento é muito importante para as necessidades de vestibular, questão da Unicamp em 2010. A prática do crime é tão antiga quanto a própria humanidade, blá blá, uísca sachê. Pulando o texto base, vamos para o item B. Não coloquei o item A para vocês, olha só. Item B. A Colômbia apresenta um histórico de violência com forte presença do crime organizado. Além do narcotráfico, existem grupos guerrilheiros e grupos paramilitares. Entre os grupos guerrilheiros, ressaltem-se as Farc, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, e o ELN, Exército de Libertação Nacional, que se confrontam com o Exército, a polícia e grupos paramilitares. Qual a relação da guerrilha com o narcotráfico? O que é um grupo paramilitar? Será que eu posso colocar aqui, como resposta da Unicamp, que a guerrilha é o braço armado do tráfico de drogas? Não! Olha o que a Unicamp colocou como resposta. O tráfico internacional de cocaína é controlado, em grande parte, a partir da Colômbia. Os grandes traficantes compram as folhas de coca dos produtores, as processam e vendem. Os grupos guerrilheiros, a guerrilha, as Farc, por exemplo, se espalham pelas zonas rurais. O narcotráfico é uma das formas de custear a guerrilha, que submete muitos camponeses, alguns deles produtores de coca, com o uso da violência, de forma que a guerrilha controla uma parte das terras onde a coca é cultivada. Alguns grupos guerrilheiros cobram uma taxa sobre a produção de coca como forma de levantar recursos para a compra de alimentos e armamentos, mas os grandes lucros do tráfico ficam com os grandes narcotraficantes que produzem e exportam a droga. Viu como a Unicamp deu um estatuto diferenciado para narcotráfico de um lado e para narcotráfico de um lado e guerrilha do outro?
Então, uma coisa não é coincidente ou submetida à outra. Então, existem pontos de aproximação, mas existe uma autonomia de um lado do tráfico, uma autonomia de outro lado da guerrilha. Reforçando isto, vejam a resposta abaixo da média. Resposta errada, vamos colocar assim. Os grupos guerrilheiros acabam auxiliando o narcotráfico pela forma como agem. Então, simplista. Um grupo paramilitar é um grupo de defesa que age pelo movimento da ordem, e por isto é difícil até de ler aqui, contra os guerrilheiros, né? Então ele está sugerindo que os grupos paramilitares atuam junto com o Estado e contra a guerrilha. Não, o grupo paramilitar é criminoso, o grupo paramilitar é mercenário, não é? É fora da lei, tudo bem? Então, de novo, questão da Unicamp. A resposta da Unicamp que se aproxima dessa interpretação que eu fiz, e diferentemente desta resposta simplória que acabou errada. Tudo bem? E finalmente é muito importante nós entendermos o estatuto político das Farc para nós entendermos o processo de paz que gerou o prêmio Nobel ao presidente Santos da Colômbia. Através desse processo de paz, foi viabilizado a anistia em determinadas condições aos antigos guerrilheiros da Farc e, ainda mais, um processo civil de inclusão dos antigos guerrilheiros na sociedade, transformação daquilo que era Farc, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, em um partido político, Força Alternativa Revolucionária do Comum. Novamente a política cumprindo a sua função. Qual era a função? A função de resolver o problema. Qual é a demanda das Farc? A demanda das Farc era chegar ao poder pela via armada para fundar o socialismo, o que não aconteceria. Qual era a demanda do governo Álvaro Uribe, anterior a Santos? Destruir as Farc. Sim, mas violentamente, destruir. Será que as Farc foram destruídas? Não. Será que as Farc chegaram ao poder pela via armada? Não. As Farc se transformaram em partido político, Força Alternativa Revolucionária do Comum, o novo partido político, que pode chegar ao poder, mas não pela via das armas, mas pela via do voto. E através disto, o acordo entre o presidente Santos e as Farc colocou fim a meio século de guerra civil na Colômbia. Insisto, se eu pensar que as Farc são um braço armado do tráfico, será que é possível eu entender o acordo de paz? Não. É uma demanda desse partido político. Esse partido político tem raiz, a Força Alternativa Revolucionária do Comum, tem raiz nos movimentos sociais, tem raiz no campesinato, demanda distribuição de renda, demanda reforma agrária. Será que essas são demandas do narcotráfico? É claro que não. Então nós precisamos entender o estatuto em separado das Farc frente aos narcotraficantes para nós entendermos, entre outros, o processo de paz. Tudo bem? Finalizando com a Venezuela, eu compus para vocês nesse slide uma linha do tempo. Anos 1950, elites rurais e urbanas estacionadas no poder através do Punto Firrismo. Punto Firro é uma residência oficial do governo venezuelano, onde nos anos 50 os principais partidos conservadores venezuelano, onde os principais partidos venezuelanos conservadores nessa residência oficial de Punto Firro estabeleceram esse pacto de divisão das funções de governo, o Punto Firrismo, que é uma espécie de populismo venezuelano, tá certo? Nós temos manifestações do populismo na América Latina, no México, do presidente Cárdenas, no Brasil, varguista, na Argentina, peronista, e o Punto Firrismo é, para a Venezuela, o populismo venezuelano, mas com uma diferença comparativamente ao que acontece no Brasil, na Argentina, no México, nesse mesmo período dos anos 1950, 60, 70. Qual é a diferença? Nos anos 1970 vem as crises do petróleo. E a Venezuela é membro fundador da OPEP. A Venezuela é, portanto, grande exportadora de petróleo, se beneficiando enormemente dos aumentos do preço do petróleo no mercado internacional, das crises do petróleo. E, portanto, o Punto Firrismo fica muito fortalecido em uma sociedade que goza dos benefícios das exportações caras de petróleo e que se estabiliza politicamente, mas com um problema.
A Venezuela é dependente das exportações de petróleo para poder funcionar econômica, social e politicamente de uma maneira mais adequada. Se nos anos 70 o petróleo aumenta de preço, nos anos 1980 a queda do preço do petróleo, mergulhando o país em problemas econômicos, sociais e políticos, inclusive com os protestos do Caracazo, junto aos quais a gente ainda nem tem uma soma total de mortos pela repressão do governo, né, e colocando fim, portanto, à legitimidade do populismo venezuelano do ponto-firrismo. Essas condições instáveis, política, econômica e socialmente, dão margem para a oposição. No final dos anos 1990, um candidato ex-coronel do Exército com um discurso nacionalista e social concorre para a presidência em um novo partido político. E com o seu discurso nacionalista, com o seu discurso social, em meio ao ambiente de caos político, econômico e social, é eleito presidente. É, entretanto, um problema. Como implementar uma política de forte apelo social em um Estado quebrado economicamente, em uma economia em crise? A resposta é a fortuna. Nos anos 2000, quase concomitantemente à eleição de Chávez para a presidência, o mundo entra no chamado superciclo das commodities. O petróleo, que estava em baixa desde o início dos anos 1980, inverte a sua trajetória e chega aos maiores valores nominais e reais da história. E agora a Venezuela tem recursos. O Hugo Chávez tem recursos para implementar o seu discurso de campanha social e nacional. Entre outras coisas, ele implementa a Lei de Terras e a Lei dos Hidrocarbonetos. Eu destaquei essas duas para vocês do início dos anos 2000 e por quê? Essas duas criam as duas fraturas, até agora, insolúveis da Venezuela. A Lei de Terras, que viabiliza um amplo processo de reforma agrária, indispondo o governo Hugo Chávez com a classe latifundiária, a oligarquia rural venezuelana, a burguesia venezuelana. A Lei dos Hidrocarbonetos, que prioriza a estatal PDVSA, a estatal de petróleo PDVSA da Venezuela, na exploração das vastas jazidas de petróleo venezuelanas, o país com as maiores reservas comprovadas mundiais de petróleo. Isso cria uma enorme indisposição do governo venezuelano com o governo dos Estados Unidos, com as petroleiras baseadas nos Estados Unidos e no Reino Unido. Esta fratura ainda não foi resolvida, criando uma condição de permanente tensão, instabilidade para a Venezuela, em termos domésticos, governo contra burguesia, e em termos internacionais mundiais, governo venezuelano contra governo americano. A situação ainda piora nos anos 2000 com a morte de Hugo Chávez, substituído pelo seu vice Nicolás Maduro, que herda e mantém essa situação instável até a atualidade. Tudo bem? Era isso que eu queria passar para vocês acerca de América Latina. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, me acessa nas redes sociais. Abraço para todo mundo e boa sorte.